Eu queria citar 3 coisas rapidinho aqui, coisa que está no meu coração desde o início, né? Principalmente quando nós cantamos Meu Coração é Teu, meu coração é totalmente Teu. Me preocupa se há veracidade em todos nós nessa frase. Meu coração é Teu. Meu coração é totalmente Teu. Eu quero lembrar de 3 coisas que o Senhor falou aos maridos, às esposas e aos filhos. Alguém que não ama a esposa como Jesus amou, pode dizer que o coração é totalmente dele? Alguém que é iracundo em sua casa, pode dizer que o coração é totalmente dele? Alguém que não trata a esposa, como o apóstolo Pedro diz, como parte mais frágil, pode dizer que o coração é totalmente dele? Alguém que não cuida devidamente da esposa, pode dizer que o coração é totalmente dele? Alguém que não lava a esposa com a palavra, pode dizer que o coração é totalmente dele? Por que eu digo isso? Porque o que dizem as Escrituras em Efésios 5, ali é mandamento. Ali é mandamento, não é opcional. Não é opcional. Nós homens aqui, casados, nós podemos dizer, meu coração é teu? Se você não ama e não cuida da tua esposa, como as Escrituras diz, teu coração não é totalmente dele. Não é. Se você é iracundo na tua casa, teu coração não é totalmente dele. Então, se você é assim, reveja os teus conceitos, porque isso é palavra de Deus para discípulos. Para discípulos. Se uma esposa não se sujeita ao marido, não respeita o marido, não honra o marido, pode dizer que o coração é totalmente dele? Não, não é. Porque é mandamento do Senhor. É mandamento do Senhor. Se há esposas aqui que não se sujeitam devidamente ao marido, não respeitam o marido, não honram o marido, teu coração não é totalmente do Senhor. Filhos que não honram os pais, podem dizer que o coração é totalmente dele? Não pode. Não vos enganeis. As Escrituras dizem, de Deus não se zomba, porque aquilo que o homem semear, isso também vai colher. Eu digo isso, porque infelizmente eu sei que tem homens aqui que não são sacerdotes na casa deles. Infelizmente eu sei que de repente senta, conversa e nada resolve. Agora somos nós que vamos resolver o problema de vocês, se vocês não forem até a Cristo. Se vocês não forem à cruz de Cristo, isso é falta de cruz de Cristo. Isso é falta de cruz, afinal de contas, você nasceu de novo ou não nasceu de novo? Você é um discípulo ou não é um discípulo? É um filho de Deus ou não é um filho de Deus? Eu digo isso porque, infelizmente, eu sei. Nós sabemos. Agora eu pergunto, até quando? Até quando vamos conviver com uma situação dessa? E, infelizmente, às vezes está aqui sentadinho, mas em casa não são exemplos. Nem homem e nem mulher. Nem homem e nem mulher. Aí eu pergunto, se não vivem a vida de Cristo em casa, o que está fazendo aqui? Não estaria se enganando? Não estariam? Quem não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser discípulo de Jesus, as Escrituras dizem. Ainda continua sendo verdade e sempre vai ser verdade e nunca vai mudar isso. Nunca vai mudar isso. Em nome de Jesus, cada um de nós nos lancemos à cruz de Cristo. Homem, mulher, marido, esposa, filho, cada um de nós, não nos enganemos, de Deus não se zomba. Amém. Bom, queridos, realmente eu não queria aqui me despedir mesmo.
mas sim compartilhar com os irmãos alguma coisa que o Senhor colocou no meu coração nesse tempo. Você sabe que a rodovia que vai para Curitiba lá era uma das rodovias mais perigosas do país até um tempos atrás. Até era chamada Rodovia da Morte, né? Porque era uma rodovia muito movimentada e com muitos caminhões, tal, e até alguns anos atrás, não era duplicada, então era um percurso bem complicado de se fazer. Mas pode ficar tranquilos agora que ela está duplicada e, se Deus quiser, até o final do ano vou entregar ali a Serra do Cafezal, e aí o negócio vai ficar mais fácil para vocês irem para Curitiba. Eu lembro que talvez a pior viagem que eu já fiz na vida foi uma viagem voltando de Curitiba. Sabe que o João, esse menino aí que fala tanto, ele, quando vai tirar férias, ele quer levar parte da congregação junto, né? Ele não tira férias assim, como todos os demais mortais, ele, a esposa, tal. Aí eu lembro em 1997, se não me engano, nós tiramos férias em janeiro. Eu tirei férias, o João tirou férias e o João convidou a mim, ao Moacir, a uns 5 sobrinhos, mais Sandra, mais Tiago, para irmos para Florianópolis. Quase uma excursão foi, de férias do João. E na volta de Florianópolis, nós estávamos passando por Curitiba às 6 horas da tarde, em janeiro. E começou a escurecer e começou a chover. E nós fizemos o trajeto Curitiba-São Paulo à noite com chuva, sem estar duplicado aquilo lá, você não via a faixa. Eu falei com o João ia na frente, eu ia atrás. Eu falei, João, se você se atirasse num precipício, eu me atirava junto. Porque não tinha condição de discernir onde que dava a estrada ali. Graças a Deus, João enxergava bem na época. E aí eu fui atrás dele. E chegamos bem. Chegou todo mundo bem, graças a Deus. Mas eu quero falar de estrada aqui, queridos. Porque em estrada, e principalmente quando é uma estrada perigosa, as estradas, né, tendem a ter avisos, placas sinalizadoras, com o objetivo de orientar os motoristas sobre, às vezes, perigos da estrada. Essa estrada, por muito tempo, tinha um buraco lá num determinado momento, e tinha uma placa lá falando, olha, tem um buraco aí na frente. Tinha uma placa falando do buraco, era tão incrível, não arrumavam o buraco, mas tinha uma placa avisando do buraco. Né? Que tinha um trecho perigoso lá, e por muito tempo ficou a placa lá e o buraco. Graças a Deus resolveram também. Mas as placas numa rodovia, elas têm essa função, elas têm esse objetivo de direcionar, de alertar, de disciplinar, né? Para que não aconteçam acidentes, não é verdade? E o que eu gostaria de compartilhar com os irmãos nessa manhã é uma placa. Irmãos, nós vivemos, e vocês sabem, tempos muito difíceis e tempos perigosos. E tanto mais é uma verdade que são tempos perigosos, por isso que Jesus, por isso que a palavra de Deus nos deixa muitas placas. E quanto mais vai se aproximando o dia da volta de Jesus, mais placas aparecem para nos alertar e nos advertir sobre perigos existentes nessa trajetória. Então, o que eu queria compartilhar com os irmãos é sobre uma placa e sobre que Deus tem falado comigo. Então, aqui eu sou o primeiro. Essa palavra, mais do que a vocês, é para mim também, porque eu tenho que observar a necessidade do aviso que traz essa placa. Amém? Vamos abrir em Atos 19. Atos 19, a partir do versículo 12 até o 17.
Amém? E alguns judeus, exorcistas ambulantes, tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre possessos de espíritos malignos, dizendo: esconjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega. Os que faziam isto eram 7 filhos de um judeu chamado Seva, sumo sacerdote. Mas o espírito maligno lhes respondeu: conheço a Jesus e sei quem é Paulo, mas vós, quem sois? E o possesso do espírito maligno saltou sobre eles, subjugando a todos, e de tal modo prevaleceu contra eles, que desnudos e feridos fugiram daquela casa. Chegou esse fato ao conhecimento de todos, assim judeus como gregos, habitantes de Éfeso. Veio o temor sobre todos eles, e o nome de Jesus era engrandecido. Essa passagem é uma passagem até curiosa, até um tanto cômica. Imagina, né? Tem lá um endemoniado e vem lá uns caras para expulsar o demônio. Esses caras, esses filhos desse sacerdote chamado Seva, já tinham visto Paulo expulsando demônios em outros lugares. E de repente eles falam: olha, sai dele em nome de Jesus a quem Paulo prega. É uma situação interessante, né? E o demônio fala assim: que, cara? Conheço Jesus e sei quem Paulo é, mas vocês, quem são? Vocês, quem são? Esses homens, eles queriam fazer algo sem ter um pré-requisito. Esses homens estavam querendo fazer algo para Deus. Eles não estavam mal intencionados. Estavam mal intencionados? Não. Eles não estavam mal intencionados. Eles queriam fazer algo para Deus. Mas eles não tinham um pré-requisito. Qual é o pré-requisito? Vida com Deus. Aquele Jesus a quem Paulo pregava e que eles queriam usar para que o espírito maligno saísse, precisava fazer parte da vida deles. Esse era o pré-requisito. Hoje muita gente vê coisas acontecendo por aí, em nome de Deus, e saem querendo fazer. Algumas coisas são ruins, outras coisas são boas. Mas para aquelas que são boas, às vezes falta o pré-requisito. Essa passagem me lembra às vezes que a gente quer criar metodologia, métodos para servir a Deus. E muitas vezes esquecemos de Jesus, que é o pré-requisito, e queremos seguir um método, como se esse método fosse o suficiente. Quando aqui, muitos são profissionais aqui, e já montaram um currículo na vida, né? Quantos aqui? Eu já montei um currículo aqui. Quantos aqui já montaram um currículo? Aí, ó, muita gente já montou currículo aqui. O que tem dentro de um currículo? O que tem dentro de um currículo? O currículo normalmente tem coisas que você já fez, conta a tua história profissional, né? Ah, eu já fiz isso, João, fui torneiro mecânico, né? Fiz peça para isso, fiz peça para aquilo outro, né? E falava, o Hélio falava, eu fiz almoxerifado, inventário. Não tinha currículo assim, João. tinha. Então, o currículo normalmente consta num currículo aquilo que você já fez. E para aqueles que estão empregados, aquilo que você está fazendo. Então, já fiz isso, já fiz aquilo outro. Para alguém que está desempregado, o currículo conta só a história do passado, não é verdade?
porque não está empregado, não está fazendo hoje. Ele gostaria de voltar a fazer, mas não consta no currículo algo que ele está fazendo hoje. Queridos, eu pensando nessa questão de currículo, no que diz respeito à fé, pode acontecer algo parecido, algo semelhante. Reais experiências que tivemos com Deus, passam a constar da nossa história do passado. Dá para entender? Reais experiências que tivemos com Deus passam a constar de nossa experiência do passado, mas não consta da nossa experiência no presente. E aí o que fica? Às vezes fica o desejo de reproduzir no presente experiências que viveram-se no passado. Mas é passado. Os filhos de Seva queriam fazer algo que não tinha o pré-requisito, que era a vida com Deus. E com o tempo, e aí que está a placa, com o tempo, e aí que está a placa, corremos o perigo de lembrarmos com muita saudade de experiências do passado, mas não termos essas experiências renovadas no presente. Dá para entender? Lembramos com muita saudade e alegria de experiências vividas no passado, mas que infelizmente não se reproduzem no presente. E aí, o grande risco é o nascimento de um religioso. A gente costuma, quando nós estudamos e nos catequizamos, que existem 3 tipos de homens, não é verdade? 3 tipos de homens, não é? Quais são eles? O incrédulo, o religioso e o discípulo. E parece que esses 3 tipos de homens estão ali cravados, estão classificados. A gente busca que o incrédulo se converta e se torne um discípulo. A gente busca que o religioso se converta e se torne um discípulo. Mas também existe, irmãos, a possibilidade de alguém que já foi discípulo se tornar um religioso. E alguém que já foi discípulo se tornar religioso não significa que saiu do nosso meio. Não é verdade? Vocês concordam comigo? O tornar-se religioso pode acontecer quando essas experiências não são renovadas em nossa vida. E aí temos recordações boas do passado, mas que não se repetem no presente. E essas recordações começam a virar muletas. Vamos abrir lá em Lucas 18, 9 a 14. Lucas 18, 9 a 14.
Propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos, e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo, desta forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana, dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Jesus disse: digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Aquele fariseu, e quando a gente fala de religioso, é o tipo mais clássico da Bíblia, é o fariseu. Ele orava de si para si mesmo. Imagina só, como que a insensibilidade espiritual, a que ponto a insensibilidade espiritual pode chegar? Um irmão contava aqui, antes do encontro, o Beto, na verdade, contava de uma pessoa lá que está sendo evangelizada e se converteu, e que os pais estão revoltadíssimos com aquela pessoa, porque ela se converteu. E os pais são religiosos. E essa pessoa tem lá um monte de algumas coisas que estão sendo tratadas, né? Poxa, os pais não se importavam com aquelas coisas antes. Agora que se converteu, criaram oposição porque se converteu. Aquele fariseu, ele era cheio de boas práticas. Quantos aqui, nem vou perguntar, nem levante a mão, jejum 2 vezes por semana? Quantos aqui, na área de provisão, né? Às vezes a área de provisão é tão complicada, essa área de provisão, né? Quantos aqui esqueceram o que é provisão? Alguns esqueceram. Aquele fariseu fazia tudo isso. Aquele fariseu orava. Quantos aqui às vezes passam um dia sem orar? Não é? Ele orava, jejuava, contribuía. Era um homem cheio de boas práticas. Contudo, essas boas práticas não passavam de muletas. Para que serve uma muleta, irmão? Para que serve uma muleta? Para te apoiar. Quando você tem dificuldade de andar normalmente. Quando você fez a Jane, não sei se a Jane está aí, a Jane estava lá ontem, com o pé todo, né? Você precisa de uma muleta quando você não pode fazer algo que seria normal. Então você precisa se apoiar em algo. O religioso, quando ele perde a vida com Deus, e lembre-se que o caminho é do incrédulo se tornar discípulo, do religioso se tornar discípulo, mas infelizmente existe a possibilidade de voltar. O religioso, quando ele perde a vida com Deus, ele tem que se apegar a muletas. Ele tem que se apegar a muletas. E se apoia nessas muletas pensando que isso possa lhe garantir algo no futuro. Entende isso? O religioso se apega a algumas coisas, a algumas práticas religiosas, para lhe trazer segurança quanto ao futuro. Jesus traz uma palavra muito difícil
quando fala que naquele dia ele vai falar para alguns: afastai-vos de mim. Mas Senhor, em teu nome expulsamos demônios, em teu nome fizemos um monte de coisa. E a pergunta é: não fizeram? Fizeram ou não fizeram? Fizeram. Mas o que eram? Religiosos que se apoiavam em coisas que não traziam, que não tinham a experiência com Deus. Quem somos? E vós, quem sois? Quem nós somos, irmãos? Ou quem nós nos tornamos? Podemos fazer essa pergunta, talvez. Ou qual o risco? Lembra que a placa às vezes tem lá, limite de velocidade, 100. Não significa que todo mundo passou do 100. Quem está lá no 90, opa, é um alerta, 100. Eu não estou falando aqui, irmãos, que nós todos somos religiosos. Mas estou falando aqui de um perigo que existe, sim, de nos tornarmos religiosos. Aquele publicano ficava lá no fundo. Eu gosto muito daquela oração. Eu gosto muito daquela oração daquele publicano. Porque ele chegava lá no fundo e falava: Senhor, tem misericórdia de mim, pecador. Senhor, tem misericórdia de mim. As nossas orações, irmãos, têm que ser cheias de coração rasgado. As nossas orações têm que ser cheias de coração rasgado. O Wagner falou aqui do tempo que ele se sentia triste por não dar o fruto. Irmão, se eu não estou dando fruto, eu tenho que rasgar meu coração diante do Senhor. Falar: Senhor, tem misericórdia de mim. Outra oração tremenda nas Escrituras é a oração de Ana, não é? A oração de Ana é muito linda, a mãe de Samuel. Ana queria muito ter um filho, e era estéril. Mas ela não se conformava com isso. E certa vez, quando eles foram ao templo, Ana se lançou lá no local de oração que podia a mulher orar, e ela clamava a Deus: Senhor, dá-me um filho. Se a gente entende que vidas estão no coração de Deus, quantos de nós temos rasgado o nosso coração diante do Senhor? Senhor, dá-nos um filho. Senhor, dá-me um filho. Senhor, que eu frutifique. Senhor, que eu não seja alguém que dá trabalho, mas que trabalhe. Senhor, que eu não seja um religioso conformado com aquilo que o Senhor já fez na minha vida no passado, mas que eu faça, que o Senhor se renove na minha vida, no presente, a cada dia. Queridas, nossas orações têm que ser cheias de coração rasgado. Senhor, tem misericórdia de mim. O Senhor, queridos, Ele olha mais do que para os nossos atos. O Senhor olha para o nosso coração. Eu gostei muito dos cânticos que cantamos antes aqui, porque falava muito disso do coração, não é? O Senhor passa por toda a terra para ver aqueles cujo coração é totalmente dele. Então, o Senhor, mais do que para os nossos atos, Ele olha para o nosso coração. E em Jeremias 29:13 fala: buscar-me-eis e me achareis, quando buscardes de todo o vosso coração. Amém?
mais do que pelas nossas palavras. Talvez na nossa oração não vão ter muitas palavras, mas podem ter gemidos. Podem ter gemidos. Mas pode ter certeza, queridos, se é um gemido vindo do coração, o Senhor entende aquele gemido. Amém? O Senhor entende aquele gemido. Isaías capítulo 6, versículo 1 em diante, até o 5. Isaías 6, do 1 ao 5. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor, assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram, a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então eu disse: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. O que os serafins diziam? Santo, Santo, Santo. Não sei quantos aqui já pararam um pouquinho para pensar o que vai ser o céu. O que vai ser o céu? Eu não sei exatamente o que vai ser o céu. Mas eu sei que o céu vai ser cheio da glória de Deus. E quando a glória de Deus toma um lugar, o desejo de louvá-lo toma o coração de todos aqueles que estão ao redor. Alguns não conseguem passar um tempo de oração ou de louvor e fala: cara, isso aqui está demorando demais. Isso aqui está demorando demais hoje. Eu vou te dar uma notícia. No céu você não vai se sentir bem. Porque vai demorar. Não vai? O culto lá vai ser longo. O culto vai ser longo. Então fica tranquilo. Se te incomoda, você não vai ser chamado. Porque o culto vai ser longo lá. Porque a glória do Senhor vai encher toda a terra. E cara, quando a glória enche o nosso coração, você não tem nada a dizer. Você fala: Senhor, bom é esse lugar. Vamos fazer uma barraca para nós aqui. Para você, eu fico fora da barraca, não tem problema. Mas eu quero ficar aqui. O religioso, ele se preocupa com o relógio. Ele se preocupa com o relógio. O encontro da casa hoje, rapaz, dava... O encontro da casa está demorado hoje, cara. Não termina nunca o encontro da casa. Alguns vão ter dificuldade, não é? Mas o que eu quero me deter aqui é na oração de Isaías. Então disse eu: ai de mim, ai de mim. Se você ler os capítulos 1 a 5 de Isaías, você vai ver Isaías falando, e não é sem propósito, e não é com autoridade, mas você vai ver Isaías falando: ai de vocês, povo que fazem isso, aquilo outro, ai de vocês, profetas que não falaram em nome de Deus, e vai falar um monte de coisa, ai de você, ai de você, ai de você. Aí, no capítulo 6, Isaías tem uma visão do Senhor. E o que Isaías faz quando ele tem uma visão do Senhor? Ele fala: ai de mim, ai de mim.
uma oração simples, mas vinda do coração. Ai de mim. Eu tenho um CD que eu ganhei do meu irmão, que a gente põe no carro lá. CD existe ainda, né? CD? Eu ponho o CD no meu carro. E fala de oração. O CD todo é sobre oração. E tem uma música do CD que fala assim: poucas palavras dizem tanto quanto ai de mim. Quando a gente vê as nossas incoerências, irmãos, quando nós vemos nossas incoerências, a gente é muito fácil, eu, não sei se vocês, né, Gil? O Gil está olhando aqui, fazendo assim, então eu vou falar o Gil. Ai de você, fulano, ai de você, ciclano. Essas nossas incoerências, irmãos, sabe onde a gente devia falar? A gente devia rasgar o coração, falar: Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu também sou incoerente nisso aqui. Ai de mim. E indo para o final aqui, irmãos, o que nós devemos fazer? Se você se identificou de alguma forma com isso aqui que eu estou falando, se no teu currículo do reino tem mais experiências do passado do que experiências do presente, se você de repente falou que pensa assim, se eu for me classificar aqui em incrédulo, eu não sou com certeza, mas religioso, discípulo, você ficar em dúvida, pergunta é: o que fazer? Apocalipse 2, de 1 a 5. Lembre-se que eu estou me enquadrando aqui nessa história, tá? Então eu estou pensando em mim aqui, ó. Apocalipse 2, de 1 a 5. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não pode suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos, e não são, e os achaste mentirosos. E tens perseverança, e suportaste prova por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Que currículo, hein? Luiz? Que currículo, Luiz? Rapaz, que currículo. Pensa. Versículo 4. Tenho, porém, contra ti que abandonaste teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e te moverei do teu lugar, moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Lembra-se que eu falei aqui que o Senhor olha mais do que para as nossas atitudes, o Senhor ora para o nosso coração. Lembra-se disso? E a questão aqui dessa igreja é muito disso. Uma igreja cheia de grandes obras, de coisas muito boas, que contudo perdeu o primeiro amor. Então o que temos que fazer, irmãos? O que temos que fazer é voltar à simplicidade do passado, com a maturidade do presente.
O Senhor, pela sua graça e misericórdia, nos tem dado muita coisa boa. Não é verdade? O Senhor, pela sua graça e misericórdia, nos tem dado conhecer de uma forma muito ampla as Escrituras. E isso nos tem trazido um conhecimento muito bom. Nós temos então o desafio de viver com a simplicidade do passado. Lembra do primeiro amor? Lembra do primeiro amor? Como que a gente era no primeiro amor? Simples, não era assim? William? Simples, simples. Mas e tudo que o Senhor nos deu, nós vamos jogar fora? Não está aqui o problema. Quando o Senhor fala ali em Apocalipse, Ele não falou que aquilo tudo que eles faziam era problema. Muito pelo contrário, Ele reforça, isso tudo que vocês têm feito é bom. Não é para abandonar o que estão fazendo. Isso tudo que vocês têm feito é bom. Contudo, vocês perderam algo, e esse algo que perderam é essencial. Voltar à simplicidade do passado com a maturidade do presente. Lucas capítulo 10, versículo 38 ao 42. Lucas 10, 38 a 42. Indo eles de caminho, entrou Jesus no povoado, e certa mulher chamada Marta, coitada da Marta, hospedou na sua casa. Lá está Marta aqui de novo. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor a ouvir os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para o outro. Roger? Marta, agitada de um lado para outro. O Roger sabe o que eu estou falando. Ocupada em muitos serviços. Não tem nada a ver com o Roger. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas que a minha irmã tenha deixado que eu fique servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Num texto de João, fala que Jesus amava Marta. Então fiquem tranquilos, tá? Quem aqui às vezes se acha meio Marta, ou se acha totalmente Marta, ou de vez em quando é Marta, saiba de uma coisa: Deus ama Marta. O Senhor ama Marta. Então fique tranquilo. Boa notícia. Mas como voltar, queridos, à simplicidade do passado com a maturidade do presente? Como deixar de ser Marta? Marta agitada de um lado para o outro, né? Correndo para um lado para o outro, querendo servir, mas perdendo o melhor do banquete. O cântico que cantaram aqui, o que é que os anjos têm? O que os anjos veem, que os fazem se prostrar e o que fazem cantar santo. Já pensou lá os anjos? Eles não se cansam de cantar santo, 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 santo. Pensa numa coisa boa, uma coisa muito boa. Vamos pensar talvez num quitute que a Beth tenha feito. A Beth Nicássia, um quitute que a Beth tenha feito. Aquele negócio que é tão bom que vai... Beth, tira isso daqui, por favor, porque senão eu não vou parar de querer comer mais isso. O estar na presença de Deus é tão bom,
é tão bom que não se cansam de dizer santo, 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 santo. Queridos, o estar diante de Deus, isso que Maria estava fazendo ali era tão bom que ela foi abduzida desse mundo, vamos pensar assim, né? Estava tão bom ouvir Jesus, aquilo enchia tanto o coração de Maria que talvez ela esqueceu que tinha coisa para fazer, roupa para lavar, coisa para ajudar a irmã. Ela esqueceu, ela queria estar aos pés de Jesus. Que admiração é essa? Que devoção é essa? E o religioso está lá, bom, hora de orar, né? Ou deu a hora, já orei. Hora de ler a palavra. Opa, já li o capítulo que eu tinha prometido ler hoje. Tem sentido? Ah, então, Ismar, eu vou deixar de orar e vou deixar de ler. Quando eu sentir no meu coração, eu vou lá ler, eu vou lá orar. Queridos, se lança aos pés de Jesus e fala: Senhor, tem misericórdia de mim. Se a leitura da palavra não está fazendo mais sentido, não é para você deixar de ler, é para você ir aos pés de Jesus e falar: Senhor, tem misericórdia de mim e me ajuda. Se o tempo de oração é algo que você marca no relógio para ver se cumpriu a tua tarefa diária, sabe o que você tem que fazer no todo o teu tempo de oração? Tem misericórdia de mim, Senhor. Para concluir aqui e para responder, o que temos que fazer? Eu confesso para vocês, irmãos, que eu fiquei tentado aqui a pôr um roteiro. Irmãos, anotem aí o que vocês têm que fazer agora. Eu fiquei tentado a pôr um roteiro. Passo 1, anotem aí, passo 1. Quem se identificou com isso? Anote aí, passo 1, o que eu tenho que fazer? Passo 2. Aí eu falei, cara, é mais um roteiro. Você vai dar mais uma muleta. E talvez alguns pensem que ao usar aquela muleta vão estar andando normalmente. Irmãos, nós somos diferentes. Eu sou chorão, vocês já perceberam. Eu sou chorão. O João não. Mantém-se firme, né? Cada um de nós somos diferentes, e que bom que somos diferentes. Mas eu creio que os remédios também, a dose do remédio é diferente. E antes de eu dar um roteiro para você, se você quer um renovo espiritual, e é isso que eu queria falar aqui, a necessidade de nós termos constantemente um renovo espiritual. Antes de eu dar aqui para você passo 1, passo 2, passo 3, sabe o que a gente tem que fazer? Ir aos pés de Cristo e falar: Senhor, quem sou eu? Quem sou eu? E o que eu preciso fazer? Não sou eu que vou dar o roteiro para vocês, irmãos. Eu não tenho essa capacidade, porque eu não conheço ninguém profundamente como o Senhor conhece. Mas talvez tenha coisa que você tenha que fazer. Mateus 21, 28 a 31. Mateus 21, 28 a 31. O que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Chegando ao seu primeiro, disse: Filho, vai hoje trabalhar na vinha. Ele respondeu: Sim, porém não foi. Dirigindo-se ao segundo, disse-lhe a mesma coisa, mas esse respondeu: não quero. Depois, arrependido, foi. Qual desses 2 fez a vontade do Pai? Disseram: o segundo. Queridos, não levante a mão, mas se você
falasse aqui, ó, quem aqui gostaria de um renovo espiritual? Quem aqui gostaria de realmente tá olhando aí e falar, cara, eu preciso desse renovo. E se fizesse se eu pedisse para levantar a mão, não levante, mas se eu pedisse para levantar a mão, eu acho que seria o primeiro aqui a estar com a mão levantada. Acho, não tenho certeza. Mas a gente tem que pensar nessa parábola de Jesus. Não basta só eu me manifestar, dizer eu quero. Sim, eu quero. Eu tenho que efetivamente fazer. Amém? Talvez alguém saia daqui hoje falando, não, eu quero. Mas amanhã vai tocar a vida do jeito que vinha tocando. Então vai ser como o primeiro filho, falou, eu quero. Mas não foi. Mas não foi. Amém, irmãos? Precisamos, com constância, de um renovo espiritual. Senão, vamos ser religiosos, vamos nos tornar religiosos. É possível, infelizmente, sim, o caminho para esse lado.